O vídeo a seguir não se trata de recomendação de compra ou venda de ativos. Nosso conteúdo tem caráter educativo e informativo. Queremos fomentar o debate sobre investimentos e aumentar o número de investidores no Brasil. O pai dessa moça aqui, para mim, é uma grande inspiração. Ela também é uma grande inspiração para mim. Não é puxa-saquismo, porque você sabe que eu não preciso disso. Ninguém precisa Tá disso. chegando a época do bônus ou já foi? É legal se você ser sócio de pessoas que você admira. Sim. Então, a ela, o Felipe também, o Jean, a gente faz um trabalho lá que... E toda a nossa equipe também, né? Então, a gente faz um trabalho que, pô, tem dado muitos frutos, né? Mas, assim, eu com 16 anos comecei na Bolsa de Valores meio que atrapalhado, fazendo day trade, meio que sem saber o que eu queria fazer. Eu vim de uma família que não era rica, assim, não era pobre também, mas meu pai trabalhava para o almoço para pagar a janta. Chegava com a mão cheia de graxa em casa, era uma coisa meio maluca, assim. E eu não queria isso para os meus pais. Então, eu joguei basquete desde os meus 8 anos de idade, porque era meio gordinho e tal. Aí Um meus... pouco baixinho, Baixinho, baixinho. né? Tava feito. Só que aí com 16 anos, quando eu fui me profissionalizar, só pra ser rápido assim, eu machuquei, quebrei minha espinha ilíaca, quebrei o dedo da mão, apendicite, tudo no mesmo, tudo no Nossa, mesmo ano. azarado. Chorei 3 dias pra resumir aqui, meu pai me deu uns livros e tal. E eu falei, bom, não posso ficar parado vendo esse turbilhão de coisas acontecer sem fazer porcaria nenhuma, né? Meus pais, cara, eu preciso dar um futuro legal pros meus pais. E aí, através do meu irmão, que conhecia o Luiz Sintra, que era um cara que fazia um Aikido com o meu irmão, falou, ó, tem um rapaz, tem um senhor, eu chamo o Barsi de rapaz até hoje, porque ele é um menino, eu juro por Deus que eu considero, por Deus não que é pecado, mas eu juro que eu considero o Barsi um grande menino para mim, né? Obviamente com todo respeito, né? Porque ele pensa em longo prazo até hoje. E eu, curiosamente, falei, preciso falar com o Barsi de qualquer forma, liguei para Elite. Aí a secretária chegou pra mim e falou, meu, você pode falar com o Barsi, vou passar pra você. Eu falei, caramba, posso mesmo? Sério, não é trote? Tipo, não é trote? Aí o Barsi, alô, eu tava falando com o Barsi. Quantos anos isso? Eu tinha uns 16 anos, por aí. Se eu alguma coisa tentar assim. hoje, será que eu consigo? Eu acho que não, porque eu tive um clube que era gerido administrado na Elite, eu liguei várias vezes, não consegui falar. Foi sorte, pra Deus, pra Nunca caramba. caiu nele. Né? E aí eu falei, pô, Barsi, que legal, meu, ó, eu não tenho nada, eu coloco meu dinheiro, faço alguns que eles chamam de day trade e tal. Posso ir te conhecer aí, pra você me contar a sua história? Pode. Eu falei, você tá zoando que eu posso, né? Tipo, é brincadeira. Ele, vem aí na sexta-feira, tipo, sei lá, eu liguei na quarta, sexta, eu tava lá. Cara, Cheguei lá, fiquei 3 horas ouvindo, não é modo de dizer, eu fiquei umas 3 horas e meia, seu pai está ligado como é. Meu, a hora que engata lá, Barsi, você fala, ele fala, a gente ouve, né? Cara, eu fiquei meio que assim, 3 horas só, caraca, que da hora, é o Barsi, ele é bilionário, que da hora. E ele falando, não, que eu fiz a estratégia assim e tal, puta, que legal, né? Tipo, eu ficava pensando em qualquer outra coisa e olhando pra ele e falava, caraca, Admirado, né? Muito admirado, assim. E ele falou pra mim, ele falou, meu, nessa conversa foi muito impactante esse negócio do corto zero. Porque eu ficava meio abismado assim, mas ele chegou um dia pra mim e assim, chegou nesse dia e falou, Fábio, pra resumir tudo o que eu falei aqui, quanto você quer ganhar por mês? Aí eu, tipo, gaguejando ainda, falei, Barsi, sei lá, 10 mil tá bom. Dá 1 milhão aí. Primeiro eu falei, puta, que da hora ele me perguntar isso, porque eu não, sei lá, eu tenho pouquíssimo dinheiro pra investir, o que eu tenho já perco tudo em day trade. Eu comecei assim, rapidinho, fiz alguns. Aí ele, quanto você quer ganhar por mês, Fábio? Eu falei, Barsi, 10 pau tá bom, né? 10 pau tá legal. Aí ele fez assim, você vai precisar de 1.200.000 reais de ações da Eternity, você tem? Eu falei, então, Barsi, é assim, você tá ligado, eu estudei escola pública e tal, não tenho não. Ele falou, corta um zero, não tem problema. Corta, não tem problema, 120 mil. Eu falei, então, Barsi, 120 não vai rolar, irmão. Ele, não tem problema não. Desse jeito. 12 mil. Eu falei, 12 mil não tem também, Barsi. Aí ele falou, vamos simplificar, corta 2 zeros, 120 reais. Eu falei, aí tamo junto, Barsi, aí é nóis. Checou, né? Não, cheguei e falei, 115, eu vou pedir uns 5 aí emprestado, fazer alguma coisa a mais. Cara, e comecei. E aí não parei mais, eu ligava o dia inteiro pra encher o saco. O pai da Lu aqui, conheci a Lu, inclusive, no Santander, lembra disso? Foi. Santander, que a gente vai falar, inclusive, no MBA, que a gente tá lançando aí, né, em parceria com o Grupo Primo aqui. Legal. E, cara,
daí pra frente, tipo, teve uma pancada de vezes que a gente... Você duvida, né? A jornada do investidor é totalmente ingrata. Vai cair pra cacete a bolsa, você vai duvidar pra caramba. 3 anos eu achei que não ia dar merda nenhuma que eu tava fazendo. Amigo meu falando, não, eu ganho 17%. Você segue o Barsi, que é bilionário. Você acha que você vai ser bilionário? Aí eu falava, mano, sei lá, é o Barsi, né, cara? E 3 anos depois tive uma conversa com a minha mãe que ela falou assim, olha, você tem a sua escolha. Você pode seguir seus amigos que trabalham pra alguém ou o Barsi. Aí a decisão é tua. Dona Carmen, inteligentíssima. Sábia. Sábia pra cacete. Sabedoria de mãe, né? Nossa, agradece o Barsi todos os dias. Até arrepio quando eu falo. E eu, pô, daquele dia em diante, ainda com dúvidas, eu segui. Aí eu sempre trouxe a disciplina do basquete, todo mês, aporte, mais dividendo, aporte, mais dividendo. Só que a bolsa não enriquece, né? O que enriquece é trabalho. A bolsa multiplica. Então você começa a trabalhar que nem um maluco pra comprar mais empresa. E essa é a pegada. Legal. Aí foi assim que eu comecei a jornada aí. Estamos aí até hoje. Mas você sabe a verdadeira dor do investidor que está começando? Na minha visão, é uma coisa que o Barsi sempre fala e a gente vive replicando, é olhar patrimônio. O cara não entende nada de bolsa de valores e ele até identifica um bom ativo, um bom setor, que paga um bom dividendo a um bom preço. Só que ele é muito emocionado. Tenta assim, recuperar na mente de vocês. Eu não digo da Lu, porque a Lu teve o Barsi o tempo inteiro. Mas eu comecei na Bolsa de Valores. Você coloca dinheiro lá em alguma empresa e vê ela caindo 30%. Cara, o teu estômago dá uma revirada. Porque você está olhando patrimônio. Essa é a pegada. Eu acho que o investidor, ele cai na Bolsa de Valores nos primeiros anos, ele não consegue por conta do estômago. É um negócio muito incrível. E outra... O contrário também acontece. Se ele compra uma ação e ela começa a subir demais, e eu falo isso porque eu também passei por isso, Sim. Você começa a ficar excitado de uma maneira, de um modo assim... Ouriçado. Ouriçado. É bem isso mesmo. Porque daí você fala, putz, o que eu comprei, sei lá, há 2 dias atrás, eu vou dar um exemplo a gente tá fazendo podcast aqui, em dezembro, o Banco do Brasil estava valendo R$30, 30,50. Hoje está valendo R$39, R$38. Cara, em questão de um mês ela subiu, quase 30%. Então, assim, aí você tem a pergunta, você fica excitado daquele jeito, ouriçado, você fala, puta, e agora? Preciso vender? Vou vender porque ela vai cair de novo. Então, assim, quando você tira a ótica do patrimônio que o Barsi fala, que é a métrica do ego, tudo começa a fazer muito mais sentido. Porque quando ele fez aquele exercício de corta um zero, corta um zero, corta um zero, na prática significa... Um banco, um exemplo, uma empresa antes da pandemia valia R$60 e pagava 3 de dividendo. Depois da pandemia, por exemplo, se está num bom setor, paga bons dividendos, bons controladores e tal, você tem a mesma empresa que estava 60, agora está 30 e paga os mesmos 3 de dividendos. Você consegue comprar muito mais ações agora do que antes, mas se você olhar patrimônio, você vai ficar maluco por, de repente, ter comprado a 60 e vendo essa desvalorização toda, você não consegue se manter. Então, o desafio principal do iniciante, na verdade, é sempre ficar fazendo a mesma coisa por anos e anos na nossa estratégia. Sim. Esse é o problema, as pessoas não conseguem. Sim. É difícil, ainda mais você pega uma renda fixa, que o Barsi chama de perda fixa. Ele pega uma renda fixa lá, rendendo 15% ao ano e ele vê o dividendo dele caindo de 10% ao ano, ele compara erroneamente uma coisa com outra, achando que dividendo, eu vou pegar dividendo aqui, vou comparar com CDB aqui, que não tem nada a ver. Sim. Dividendo é lucro real no bolso, que a empresa está pagando depois de ter reinvestido, depois de ter comprado máquina, depois de ter feito um monte de outras coisas e ainda sobrou esse dinheiro para pagar dividendo. E corrigido por inflação ao longo do tempo. Exatamente. Então, assim, a pessoa não entende isso. Então, ela começa a ficar olhando o patrimônio de uma forma que começa a fazer mal para ela. Então, ela não entende que o longo prazo, no nosso caso, é a vida inteira. O Barsi está com 83 anos de idade. Sim. Ele compra ação hoje, por isso que eu chamo ele de rapaz e falei no começo. Ele compra hoje falando, no futuro essa empresa vai dar muito bom. Eu invisto porque eu acho que vai melhorar as condições e tudo mais. Então, assim, investir é para a vida inteira, mas as pessoas tendem a querer... A principal pergunta, né? Se eu colocar R$1.000 agora, quanto eu vou ter no final do ano? Exato, essa perguntinha é matadora, não é por aí. Né? Muito obrigado por assistir até aqui. Estes são alguns vídeos que vão potencializar seus investimentos.